Muito bem, então vou me apresentar. Eu só tô vendo a carinha de Deise aqui. Eu sou tão ruim também, Deise, com tecnologia. Mas agora pronto, agora eu tô vendo Deise, Larissa e Cristiane. Boa noite para todas. É um prazer, um privilégio estar aqui, como Deise falou, para apanharmos juntas, né? E assim que Deise falou comigo que eu ficaria responsável para falar sobre diligência, eu já vi, eita, eu vou levar tanta lapada, já estava assim esperando o que ia acontecer, e de fato foi do jeito que eu pensei mesmo, Deise. Mas vou me apresentar, meu nome é Paula, eu sou casada com o Vitor Ximenes, ele pastoreia a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, é um dos pastores da equipe aqui em Recife. Eu sou mãe de 4 princesas, algumas já conheceram, né? Minha turminha, quando a gente esteve no retiro, lá em Alagoas. Isabela tem 14 anos, Letícia tem 10 anos, Rebeca tem 6 anos, Clarissa tem 4 anos e estamos esperando Gabriel para dezembro. Menino, vocês já pensaram para bagunçar essa casa e dar um toque azul e de herói, de bola e de carro nesse mundo cor-de-rosa de boneca que a gente vive aqui? Nós estamos muito felizes e bastante assustados com essa missão que Deus nos deu agora de educar um menino. A gente sabe que todo ser humano, né, por ser um pecador, por nascer num mundo quebrado pelo pecado, é desafiador a gente educar. Mas para quem já teve 4 meninas, chegar um menino nessa altura do campeonato, vocês imaginam que a gente precisa de muita graça de Deus. Bom, esses são os fatos mais importantes sobre mim. Então, agora a gente já pode iniciar, né? Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos ao Senhor que nos abençoe nesse tempo, que derrame graça sobre nós para que possamos compreender aquilo que Ele nos quer falar e nos fortaleça também quando esse estudo acabar, para que a gente possa colocar em prática aquilo que Ele nos levou a entender da sua palavra. Então, vamos orar? Paula, Sim, Deise. acrescenta na oração por Camila. Camila Sim. tá bem gripada e ela tem bebê em casa, então é pesadinho. Gente, vamos orar então por Camila também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te bendizer, ó Pai, por tuas bênçãos, pela salvação que o Senhor gratuitamente nos concedeu em Jesus, porque não somos merecedoras, ó Deus, de nada de bom que o Senhor tem nos dado, como o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor separou esse momento para nós estudarmos a tua palavra, porque o Senhor deseja tratar conosco, moldar o nosso coração, de maneira que a nossa vida, Senhor, possa ser agradável a Ti, possa testemunhar aquilo que o Senhor realizou através de Jesus na vida de cada uma de nós. Nos abençoa, te pedimos, ó Deus, derrama graça sobre nós, abre o nosso entendimento, faz com que, ó Deus, nosso pensar seja conforme a tua palavra e não de acordo com o padrão, o modelo que vemos no mundo, na nossa cultura, nos meios de comunicação. Renova a nossa mente, Senhor, para que vivamos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos também nessa hora interceder por Camila, Senhor. Que o Senhor a recupere completamente, ó Deus, dessa gripe, que o Senhor conceda força a ela para cumprir, ó Deus, o seu trabalho, o seu papel, cuidar do seu bebê. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda que nessa noite ela possa ter o descanso necessário e amanhã, segundo a tua vontade, ó Pai, ela possa estar recuperada, ela possa, Senhor, não ter mais os incômodos, as dores que essa gripe está provocando. Nós te pedimos isso confiados na tua bondade, confiados, ó Deus, que a oração do justo, ela pode muito por seus efeitos, porque o Deus que ouve essas orações é um Deus poderoso e bom. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Paula, tá funcionando assim. Oi, Deise. Você traz sua exposição e aí no final a gente abre um tempinho para as meninas fazerem perguntas, viu? Então fica à Ótimo. vontade. Então, como todo mundo está em casa, é bom que tenha um papel, uma caneta, e assim que surgir uma dúvida, vai anotando, algo que não ficou muito claro, para depois a gente poder retomar tudo isso, ok?
Então vamos lá, o nosso tema de hoje, capítulo 2, é diligência, né? Na introdução, no estudo que vocês viram com Priscila, vocês viram o que é virtude e o empenho que nós devemos ter para cultivar um coração que vai se revelar através dessas ações piedosas, né? A virtude como um traço, como algo que é do nosso caráter e que não é algo exterior, não é algo que a gente busque para parecer, é algo que a gente tem que cultivar interiormente e que vai aflorar através das nossas palavras e atitudes. Essa é a nossa maneira de viver, esse caráter piedoso, essas virtudes, elas vão, então, adornar a nossa confissão do Evangelho. Então, o que nós fazemos tem que condizer com aquilo que nós dizemos crer. Então, se nós dizemos que cremos no Senhor, se nós afirmamos que somos cristãs, a nossa vida, a nossa conduta, ela deve espelhar isso que nós cremos, que é a verdade da palavra de Deus. Então, Priscila apontou que é necessário que a graça de Deus atue em nossos esforços. Nem a gente pode tirar os nossos esforços, nem a graça de Deus dessa equação. Nós precisamos nos esforçar. Mas se o Senhor não derramar graça sobre nós, não será frutífera a nossa busca. E nós cremos que o Senhor está mais do que desejoso de derramar graça sobre as nossas vidas para nos auxiliar a buscarmos a virtude, a buscarmos um coração transformado que revele as prioridades dele para nós. Então a gente entende que a gente tem um dever e a gente se humilha diante do Senhor, porque se ele não nos abençoar, a nossa busca ela não terá o seu fruto, o seu propósito. Então a nossa atitude, a atitude do nosso coração, a atitude de humildade e é de oração para que o Senhor nos ajude na nossa busca. E algumas virtudes, Priscila até falou um pouquinho sobre isso, que serão estudadas nesse livro. Se você já olhou o índice, você vai ver que a gente vai ter aqui coragem, bondade, castidade, modéstia, doméstica. Algumas dessas virtudes são completamente fora de moda. Elas soam até ultrajantes para algumas mulheres hoje. E eu sempre me lembro daquela reportagem que a Veja fez. Eu acho que vocês vão lembrar, quando a Marcela Temer, quando o Temer assumiu, então a Veja fez uma matéria sobre ela e colocou o título de Bela, Recatada e do Lar. E essa matéria gerou um burburinho tão grande na internet. Você entrava no Facebook, você via a hashtag Bela, Recatada e do Lar, com fotos sensuais, com mulheres dizendo absurdo, ou até mudando o Bela, Recatada e do Lar para feia, como era Bela, Recatada, feia, vulgar e do bar. A gente viu tanto absurdo, porque aquilo pareceu ofensivo chamar alguém de bela, recatada e do lar. Eu fiquei muito chocada que muitas cristãs também se posicionaram nas redes sociais falando do absurdo que era exaltar essas virtudes. Então, que o mundo fale que isso é fora de moda, que a gente deve buscar outras coisas, a gente até entende. Mas que as mulheres da igreja vejam essas virtudes como algo desprezível, que elas não devem buscar, isso foi bastante preocupante. Então, Priscila viu com vocês que a mulher virtuosa, esse termo virtuoso, como a gente está tão acostumado naquele versículo conhecido de Provérbios 31, mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa é uma mulher de valor, é uma mulher de excelência, ela é uma mulher de bravura, é uma mulher de coragem. Esse termo, quando era usado para homens, normalmente era para um conquistador, um general, que alcançou uma grande preeminência através dos seus feitos valorosos. Então, é isso que é essa mulher, é isso que a gente está buscando. É sermos essa mulher de valor, é sermos essa mulher de excelência, de bravura, e não que busque glória para si ou preeminência para si, mas que a gente cumpra o propósito da nossa vida, desde que o Senhor nos resgatou. O nosso propósito é manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a mulher de Provérbios 31, ela vai ser usada amplamente nesse livro, porque ela exemplifica várias das virtudes que a Nancy vai tratar. E eu achei muito interessante no livro Mulheres Sábias, eu vou mostrar, se vocês conhecem esse livro, da Lydia Brownback. Nesse livro, ela fala
ela só fala sobre a mulher de Provérbios 31 lá no finalzinho do livro. Ela vai falar sobre o livro de Provérbios e os vários aspectos de sabedoria que ele apresenta para nós. Ela fala algumas coisas interessantes sobre o livro de Provérbios. Ela diz o seguinte, que o livro de Provérbios não é um livro de promessas. E a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ler um livro da Bíblia, porque cada livro tem a sua forma de escrita e tem o seu estilo literário. Então, quando a gente vai ler a literatura de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes são exemplos de literatura de sabedoria, é diferente da gente estar lendo uma narrativa, é diferente da gente estar lendo um texto dogmático. Então, o livro de Provérbios, ele não traz promessas para nós, ele traz constatações. Então, ele diz o seguinte, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O que é que normalmente acontece quando você treina a criança? Quando você percebe as aptidões dessa criança e você trabalha, essa criança ela vai crescer e vai desenvolver essas aptidões e vai viver dessa maneira que você ensinou. Então, isso não é uma promessa para os pais. Isso é uma constatação da realidade. Então, o livro de Provérbios vai trazer muito isso. Esse poema, especificamente de Provérbios 31, ele foi escrito, assim como o livro de Provérbios, nós entendemos assim, foi escrito para os jovens. E a visão daquela mãe instruindo o seu filho era, filho, presta atenção no tipo de mulher que você vai casar. Se você quiser ser um homem reconhecido, se você quiser ser um homem honrado, esse é o tipo de mulher que você vai procurar para ser a sua esposa. E ela vai mostrar que esse poema, ele é um acróstico. Ele é um acróstico numa estrutura quiástica. O acróstico, se vocês lembram do que começa com a letra do alfabeto. Cada verso começa com a letra do alfabeto hebraico. E ele vai de A a Z, vamos dizer assim. Então, a mulher que você deve procurar, de A a Z, completa. Essa é a vida dela. E ela começa dizendo, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de finas joias. Mas essa estrutura quiástica, eu vou mostrar para vocês quando ela coloca isso aqui no livro, porque é muito visual. E isso, para nós, na nossa língua, isso não vai existir, isso vai se perder. Vocês estão percebendo que ele faz como se fosse um X aqui? E a ideia do quiasmo, ou da estrutura quiástica, é que a ideia inicial, ela tem um contraponto final. Essa ideia 2 vai se contrapor ou vai corroborar com essa ideia aqui. De maneira que o ponto central está bem no meio do poema. Então, ela vai ter aqui, o ponto 1, o alto valor da esposa excelente, no verso 10 do capítulo 31. Lá no verso 30 e 31, qual é o assunto? O alto valor de uma esposa excelente. O ponto 2, os benefícios do marido. Aí, o ponto final, o elogio do marido e dos filhos. Então, cada um desses pontos, ele vai chegando no centro. E o centro desse poema é o verso 23. Se você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios 31, você vai talvez se chocar com o que é que diz o verso 23, que é o centro desse acróstico em estrutura quiástica do Provérbios 31. O ponto central do texto é: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E é interessante a gente pensar que o ponto central de um poema que fala sobre a mulher, que fala sobre a personificação da sabedoria como uma mulher, isso não foi uma mulher que existiu, apesar de terem existido muitas mulheres virtuosas existirem hoje e serem exemplo para nós. Essas são as palavras de uma mãe que quer que o filho faça um casamento que vai lhe levar a isso, a que ele seja honrado, a que ele seja estimado. Isso é o que um homem deveria desejar. E o livro de Provérbios faz muitos contrastes entre a mulher tola, a mulher sábia, a mulher que é uma mulher louca, que é aquela que vive com os pés fora de casa, que é aquela que aqueles que se aproximam dela, os seus pés vão à cova. E a mulher que é verdadeiramente a coroa do seu marido, que é a que procede virtuosamente. Então, por que o foco desse poema é o marido? Por isso. O alvo do texto de Provérbios era: jovem, preste atenção. Mas se a gente for pensar, quando a Bíblia fala em casamento, desde Gênesis, ela estava apontando para quê? Ela estava apontando para a união entre Cristo e a igreja. O casamento é essa parábola
da relação entre Cristo e a igreja. Então, se a gente olha para esse poema falando de uma esposa e de um marido, então não tem por que a gente não fazer essa mesma associação. Todo viver piedoso da mulher, todo viver piedoso no lar, toda a sua diligência, todo o seu empenho, ela honrava o marido. Da mesma maneira, o empenho da igreja não é para que ela seja exaltada. O Senhor Jesus, ele supre as necessidades, ele deu a vida, ele cuida, ele protege a sua igreja, ele nutre a sua igreja. E a igreja trabalha em prol de Cristo para que ele seja honrado. Então, a gente precisa ter essa visão. Quando a gente pensa nessa esposa, nessa mulher, associar o trabalho que ela realiza ao trabalho que a igreja faz para a glória do Senhor. Então, nós que somos casadas enquanto esposas, o nosso foco, a nossa missão primária é a de auxiliarmos o nosso marido. E é isso que essa mulher vai exemplificar, através da diligência dela. Então, tratando introdutoriamente sobre esse texto de Provérbios 31, a gente vai poder agora olhar para o texto e ver por que essa mulher é exemplo de diligência. Então, a gente vai ler dos versos 13 ao 19 e depois nós vamos ler o verso 27. E diz assim: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. E agora o verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Percebe quanta coisa ela faz, quanto trabalho ela executa e como é que ela executa esse trabalho. Não só a gente vê as tarefas que ela realiza, não só a gente vê aquilo que o tempo, como ela administra o tempo dela, mas a gente vê a partir do verso 13 que ela trabalha com bom grado, ela trabalha com alegria. O coração dela está naquilo que ela está realizando. Ela não está fazendo de cara feia, ela não está fazendo para ser aplaudida pelos outros, ela está trabalhando de bom grado e para isso ela se cinge de força. E para isso ela se veste, ela se prepara como se fosse uma corrida, porque ela sabe que o trabalho que ela está prestes a executar é um trabalho importante. Então, o termo hebraico, que não é usado nesse texto para diligência, ele é usado várias vezes no livro de Provérbios, é o termo charutz, ou karutz. Outras traduções desse termo na Bíblia para diligência eu achei muito interessante. São decisão. Então, quando você vê, você não vai ver esse termo que a gente não lê em hebraico, né? E a gente nem entender as letras. Mas, enfim, quando tem diligência, traduzido por diligência, também está traduzido como decisão, determinação, afiado, quando se refere a um instrumento, a um objeto. E essa eu achei interessante. Ouro mais fino. Veja que a diligência está associada a algo precioso, a algo caro. Não é qualquer tipo de ouro, é ouro mais fino. E no livro de Provérbios a gente vai ver o uso desse termo diligente em várias passagens. Por exemplo, Provérbios 12, 27. O que é a diligência? E a gente leu sobre essa diligência da mulher piedosa. Provérbios 12, 27 vai dizer o seguinte: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. O bem precioso, por isso que ele está comparando a diligência ao ouro mais fino, porque isso é precioso para nós sermos diligentes. Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados.
Provérbios 10:4 vai dizer assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Percebe que Provérbios está tratando aqui de constatações da realidade? O sábio está olhando para o mundo e ele percebe que aquele que trabalha duro, com afinco, ele vai ter o que comer. Ele vem a enriquecer-se. Quer dizer que todo mundo que trabalha duro vai ser rico ou podre de rico? Você conhece alguém que trabalha muito duro, de manhã até à noite, com as próprias mãos, e que não é rico? Quantas mil pessoas, não é? A gente conhece. Mas essa pessoa tem o ganho do seu trabalho. Ela pode nunca ser rico, nunca ser milionário, nunca chegar a ser um Silvio Santos ou um Bill Gates. Isso não quer dizer que Provérbios esteja mentindo. Ele está constatando uma realidade e ele vai afirmar que aquele que trabalha, ele vai ter o seu sustento. Provérbios 13:4, a gente já viu? 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E por fim, Provérbios 21:5, que diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então é como se essa mulher ela conhecesse todos esses provérbios e ela exemplificasse na vida dela, na maneira como ela administra o tempo dela, cada um desses aspectos que nós lemos. Então a Nancy ela introduz o capítulo dela dando uma definição do que é diligência. E ela diz o seguinte: diligência é trabalhar duro, ter cautela, empenhar-se naquilo que faz. Significa esforço constante e cuidadoso. Não apenas se empolgando no começo, mas perseverando nos anos adiante. Não de forma desleixada ou descuidada. Diligência implica trabalho constante e fiel. Que desafio você ser diligente. Um trabalho constante e fiel. Quantas vezes a gente inicia um plano e a gente vai com todo o gás e dá uma semana a gente já desanimou, na semana seguinte a gente já perdeu a planilha que fez do que a gente queria resolver e realizar. E a gente tem essa tendência de esmorecer ao longo da caminhada, de começar bem e não terminar bem, e especialmente a carreira cristã, e a gente vai ver isso mais para o fim, ela tem a ver com terminar bem. A gente não quer só começar bem, nós queremos ser constantes, queremos ser fiéis e queremos trabalhar duro para atingirmos as nossas metas. Enquanto eu estava preparando o estudo, eu me lembrei, uma das poucas coisas que eu me lembro da época que eu estudei, que eu estava estudando administração de empresas. É engraçado quanta coisa a gente ouve e não retém, né? Quantos anos na escola e quando as meninas vêm tirar uma dúvida comigo de uma matéria qualquer, como é que eu posso ter escutado aquilo tanto e não lembrar? Bom, essa é uma das poucas coisas que eu me lembro que eu aprendi em administração, que é que existe uma diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Então, o que seria, em poucas palavras, por que isso é diferente, né? Em poucas palavras, eficiência é fazer corretamente as coisas, usando bem os recursos que você tem. Fazer as coisas de maneira certa. E eficácia é fazer as coisas certas. Fazer aquilo que se precisa fazer para atingir determinado objetivo. E efetividade? Efetividade é fazer corretamente as coisas certas. Então, a gente pode ser eficiente e não ser eficaz. A gente pode ser eficaz e não ser efetivo. A nossa busca é por fazermos certo as coisas certas. Não adianta a gente se empenhar muito em fazer algo que não é de fato aquilo que a gente precisa fazer. Então, se a gente tem toda a diligência em algum aspecto da nossa vida, mas esse aspecto que a gente está colocando toda a nossa força e nosso vigor, não é de fato aquilo que o Senhor Deus está nos chamando para fazer naquele momento, naquela fase da nossa vida, nós não temos de fato diligência. Nós não estamos sendo efetivas. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que é essa diferença de eficiência, eficácia e efetividade?
Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, eu passei 17 anos trabalhando no Banco do Brasil e eu era uma gerente muito empenhada e muito diligente em atender os meus clientes nas necessidades que eles apresentavam no prazo mais curto possível, deixando que eles ficassem mais satisfeitos possíveis e nisso eu colocava meu vigor, a minha força e as minhas emoções e o meu tempo era investido primordialmente naquilo. Eu estava sendo diligente? Sim, eu estava sendo diligente, mas eu não sabia onde guardava uma panela na minha casa. Eu não sabia fazer uma comida para o marido. Então, eu estava empenhando tanta diligência naquilo e, na verdade, eu não estava com foco naquilo que o Senhor queria que eu estivesse realmente fazendo, cuidando do meu lar, zelando pela minha família, nutrindo e construindo um lar que fosse um pedaço do céu para a minha família. Então, a nossa diligência, nós que somos mulheres, especialmente nós, precisamos lembrar que quando a gente fala de diligência, e no livro de Provérbios vai ser assim, e em outros textos que a gente vai ver também, do apóstolo Paulo, a gente vai ver isso, nós não podemos deixar de pontuar que Deus deu uma missão para nós como mulheres. A mulher, especialmente a mulher casada, como eu já falei, ela tem como foco da vida dela servir a Deus, servindo como auxiliadora do seu marido. Isso confere a nós, esposas, um lugar, um local, onde os nossos esforços são mais necessários, que é o lar. É por isso que quando a gente vai ver a mulher de Provérbios 31, a gente vê todos os esforços dela, tudo que ela empreende para que a família dela tenha alimento, para que a família dela esteja bem vestida e protegida da neve, para que o marido dela seja honrado. Todas as atividades dela, até aquela que ela realiza fora de casa pontualmente, examinar um terreno, adquirir essa propriedade, plantar uma vinha, ela não faz com ambição própria, ela não faz para se promover ou para ter uma autogratificação. O foco dela é no marido dela, é na família dela. E é por causa disso que, ao final desse poema, o que a gente vê é que ela é honrada, que o marido se levanta, que os seus filhos se levantam e a chamam ditosa. E eles dizem que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas aquela sobrepuja a todas. Por quê? Porque ela é uma mulher sábia. E a mulher sábia, você sabe muito bem, lá em Provérbios 14:1, o que é que ela faz? A mulher sábia edifica a sua casa. E esse trabalho de edificação é um trabalho pesado, é um trabalho duro, que exige diligência, que exige esforço constante. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Já pensou você construir uma casa de qualquer jeito? De vez em quando a gente vê uma construtora que constrói um prédio de qualquer jeito, não é? E aí a gente vê que as pessoas se mudam para lá e logo começam a aparecer as rachaduras. E daqui a pouco chega a Defesa Civil e as pessoas têm que deixar o prédio. E em alguns casos, e aqui em Recife isso aconteceu algumas vezes, nosso terreno não contribui muito também, vários edifícios caíram. E alguns levaram alguns habitantes deles junto, ou todos os bens de uma família junto. Então, o trabalho de uma construção, ele precisa ser feito de forma meticulosa. Uma edificação exige esforço e exige que a gente faça as coisas da maneira correta. E a gente vê isso, que o Provérbios 14:1 faz um contraste entre a mulher sábia, aquela que edifica a sua casa, e da mulher insensata, que com as suas próprias mãos derriba a casa. A Elizabeth George, ela tem um livro bem antigo chamado Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu li esse livro, eu ainda era solteira, 19 anos atrás. E ela fala uma coisa interessante, que existem duas maneiras de uma mulher derribar a sua casa. A primeira é uma forma ativa, trabalhando pela destruição. É meio raro a gente ver alguém trabalhar para a destruição da sua casa. Mas alguns fazem isso, né? E fazem isso especialmente através da sua forma de falar, da ira, de palavras grosseiras, que não são amorosas. E Provérbios tem muito a nos ensinar também sobre a maneira de falarmos, não é? Fala da mulher rixosa, fala da mulher contenciosa,
que é como um gotejar contínuo na cabeça do marido, aquela mulher que está sempre se queixando, e a gente tem que cuidar do nosso coração, porque a gente tem uma tendência a sermos reclamonas, sim, e precisamos que o Senhor refreie a nossa língua para que a gente possa abençoar as pessoas no nosso lar e não ficarmos reclamando, achando que isso vai resolver as coisas que a gente não gosta em casa. Mas, enfim, a formativa seria essa. Trabalhando pela destruição, mas tem a forma passiva de destruir a casa. E eu vou citar o que ela diz. Ela diz o seguinte: podemos lentamente corroer a fundação da nossa casa com nossa preguiça, pela negligência, deixarmos as coisas para trás ou para depois, além do problema com os muitos. Muita televisão, muita leitura, muitas compras, muito tempo com as amigas, muito tempo gasto ao telefone, muito tempo na internet. Será que a gente corre esse risco de trabalharmos, vamos dizer assim, passivamente, ou de sermos passivas e com isso nós contribuímos para que a nossa casa seja derribada e não edificada? Se você vive neste século, provavelmente o último ponto, muito tempo na internet, faz você pensar assim, nossa, tenho que me avaliar sobre isso, né? E a gente tem até ajuda de ferramenta no celular que diz, sua média diária na semana passada foi de 8 horas na internet. E aí ele destrincha para você quanto foi em rede social, quanto foi... e aí ele vai dizendo produtividade, eu não sei bem o que ele considera produtividade, mas está lá, né? E aí a gente pode usar aquilo como um sinal. Quanto tempo a gente gasta no Instagram todos os dias? Quem de nós nunca se sentiu culpada por passar tempo demais vendo alguma coisa no Instagram ou coisa nenhuma no Instagram? Ou sentado na televisão, o marido gosta de fazer isso, né? Sentar na frente da televisão para assistir nada. Mudando de canal. E o que você está vendo? Não estou vendo nada, estou só mudando de canal. E eu acho interessante que John Piper, falando sobre isso, ele diz que parte do poder destrutivo da televisão não é só as coisas ruins que ela traz para dentro da nossa casa, de ideias contrárias à palavra, de pornografia, de tanta coisa que a gente sabe que está aí aberta na televisão a qualquer hora do dia para quem quiser ver. Mas é o que ela faz a gente perder tempo e nos distrair sem aprendermos nada, sem crescermos nada, sem fazermos nada. Estamos ali vendo as nossas horas passarem. E se a gente for comparar com a mulher de Provérbios 31, não tinha internet naquela época, ela certamente tinha outras tentações. Mas o que a gente vê é uma mulher que acorda cedo e que ela começa a executar as suas tarefas e que chega à noite ela não pensa assim automaticamente, então agora eu estou livre, e ela canta, livre estou, não. Ela continua trabalhando e ela não tinha luz elétrica e ela não tinha os recursos que hoje a gente tem, mas o fato é que aquilo que ela via de precioso que ela precisava executar, ela executava. É claro que isso não quer dizer que nós vamos viver como loucas, frenéticas, sem parar, sem descansar, e se tirar um cochilo à tarde pensa que o mundo acabou. Eu não sou mulher virtuosa porque eu tirei um cochilo. Não é isso que a gente está falando. E a gente lembra sempre do exemplo de Marta e Maria, Marta ocupada com tantas coisas querendo servir a Cristo, e Cristo estava querendo que Marta tivesse como Maria aos pés dele ouvindo. Isso quer dizer só que a gente precisa estar atento a como nós administramos o nosso tempo. Isso tem a ver com diligência. Logo quando Deise falou comigo nesse tema, né, de diligência, eu me lembrei desse livro aqui, ó, Disciplinas da Mulher Cristã, da Barbara Hills. E aí, nesse livro, ela começa falando que um dia ela estava fazendo limpeza em casa e ela achou uma lista de oração do marido dela. E nessa lista tinha o nome dela, Bárbara. E do lado tinha as letras D e O. Enfim, na lista de oração do pastor Kent, eu acho o nome dele, D e O, que ele estava orando pela esposa dele, era por disciplina e organização. E ela ficou muito chocada quando ela foi perguntar a ele, querido, o que significa D e O? E aí ele disse muito calmamente, disciplina e organização. E ela ficou assim, horrorizada dele orar por isso.
E ele ficou horrorizado por ela ficar horrorizada dele estar orando por isso, como se essas não fossem coisas extremamente importantes. Desde esse dia que eu li esse livro, eu fiquei com medo de achar uma lista de oração do meu marido. E aí eu acho que ia ter todo o alfabeto lá, de A a Z, e eu ia levar muito tempo até descobrir o que cada uma daquelas letras queria dizer. Mas se ele tivesse uma lista de oração por mim no papel, certamente D e O estariam lá também. E eu tenho total consciência que eu preciso, e muito, ser mais disciplinada e ser mais organizada. Então, eu acho que uma coisa ajuda com a outra também, né? A disciplina, às vezes a gente tem disciplina para uma área da vida, por exemplo, para fazer exercício físico. Mas no que diz respeito a estudos, não somos disciplinados. Ou somos disciplinados com o estudo, não somos disciplinados com relação à nossa alimentação, que é totalmente desregrada. Então, em todas as áreas da nossa vida e na vida cristã, a disciplina é algo muito necessário. E para sermos dirigentes, precisamos nos disciplinar a realizar aquelas tarefas que muitas vezes não são agradáveis a nós à primeira vista. Então, tratando um pouquinho sobre isso, eu queria perguntar a vocês se vocês conseguem pensar em alguns obstáculos a que sejamos diligentes. Alguns obstáculos a que essa virtude seja vista na nossa vida, especialmente no nosso lar, no local principal que o Senhor Deus nos colocou. E eu, na minha vida, posso enumerar vários obstáculos, várias coisas que tornam isso bastante desafiador de ser vivido, de ser aplicado no meu dia a dia. Mas eu vou pegar emprestado uma pequena lista que a Elizabeth George fez em outro dos seus livros, que é Bela aos Olhos de Deus. É esse livrinho aqui, que fala da mulher de Provérbios 31. E ela coloca 4 obstáculos. Primeiro, o mau uso do tempo. E a gente já viu isso um pouco quando a gente falou sobre derribar a casa. Mau uso do tempo significa que nós podemos estar sendo preguiçosas, significa que a gente está colocando energia demais, dedicando tempo demais em coisas que não são importantes. O mau uso do tempo é a principal. E esse é um obstáculo meu também. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de descansar, a produtividade do seu descanso, tudo isso a gente pode encaixar aqui no mau uso do tempo. O segundo obstáculo que ela cita é a falta de motivação. E aí isso já é algo mais interior. Por que eu faço o que eu faço? O que é que me motiva a fazer isso? Meu marido gosta sempre em aconselhamento bíblico de fazer uma pergunta que é: o que faz você levantar todas as manhãs? O que é que motiva você a sair da cama, a ir trabalhar, a fazer o que você faz? A resposta a essa pergunta normalmente vai dizer aquilo em que a nossa vida está centrado. Então, se a minha motivação ao levantar é ser feliz, primeiro que esse é um foco meio que inatingível, né? Porque a gente, para ser feliz, sempre quer outras coisas. Ou ficar rico, ou tantas motivações, tantas coisas que levam as pessoas a fazerem as coisas. Mas qual é a nossa motivação enquanto mulheres cristãs para nos levantarmos, para trabalharmos, para sermos diligentes? O que é que a gente está buscando como alvo, como meta? Terceiro obstáculo é um planejamento inadequado. Então, você sabe que tem milhares de coisas para fazer, mas você não se organiza. Você não sabe quanto tempo você vai precisar para cada tarefa. Você não sabe que tarefa precisa ser feita. E esse ponto do planejamento inadequado, hoje a gente tem muita ajuda, né? A gente tem muitos recursos de planners e de dicas e donas de casa, estrelinhas do Instagram que podem nos dar dicas. E a gente pode crescer nessa área de planejamento para sermos mais efetivas no nosso trabalho, mais diligentes. Eu me preocupo muito, a gente pode se beneficiar desses métodos, mas a gente tem que ter preocupação quando os métodos eles estão acima dos nossos princípios. Então, muitas vezes a gente se agarra ao método e a família, que é o alvo, a gente está fazendo todo esse trabalho para que a nossa família esteja bem, confortável, nutrida, vestida, mas acaba que o método se torna mais importante do que a felicidade e o bem-estar da nossa família. Você já viu isso acontecer? Já passaram por isso? O objetivo, você manter uma casa limpa e organizada, né, Deise?
isso é um objetivo bom, porque a sua família precisa de um ambiente limpo e organizado. Mas se isso faz com que você não deixe sua filha brincar na sala porque você acabou de organizar, ou então se você dá um chilique e entra na carne se alguém derrubar uma coisa no chão que você acabou de limpar, a gente tem que ter cuidado se o nosso coração tá com o foco correto. Então, a gente pode buscar ideias e tem métodos, tem o tal do Fly Lady, não sei o quê, não sei o quê, muita gente falando sobre tantas coisas no Instagram, que a gente pode se beneficiar, mas a gente tem que ter cuidado se o foco do nosso coração está em parecer ser a melhor dona de casa ou se o nosso foco está em ser aquela que cumpriu todos os requisitos do método e aplicou perfeitamente. E se está trazendo benefício para a família, isso tornou-se secundário para nós. Mas isso é um obstáculo, planejamento inadequado. E o quarto obstáculo que a Elizabeth coloca é o da protelação. E esse da protelação, aquilo de sempre deixar para depois algo que a gente sabe que precisa ser feito, isso é pecado. Isso é preguiça. Então, a gente precisa tirar da nossa frente aqueles trabalhos que são, às vezes, mais difíceis para que a gente consiga cumprir os outros itens necessários da nossa agenda. Já a Marta Pease, vocês conhecem a Marta Pease do livro Esposa Excelente? Ela escreveu um livrinho chamado Sábia e Conselheira. Esse livrinho é baseado em Tito 2, falando para as mulheres mais velhas o que e como elas devem instruir as mulheres mais novas. E um dos pontos do ensino de Paulo a Tito é que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa. E a Marta Pease, quando ela trata sobre esse capítulo de serem boas donas de casa, ela afirma o seguinte, que a parte do trabalho das mulheres mais velhas de ensinar as mulheres mais jovens é, primeiro, exortá-las a trabalhar com diligência e a não serem preguiçosas. Como a mulher de Provérbios 31 que a gente leu, não come o pão da preguiça. A gente vê que aquele que trabalha com a mão remissa empobrece. Então, a gente tem que ter cuidado com a preguiça. E eu, que estou grávida, vocês imaginam, nos primeiros meses de gestação, quem já teve grávida sabe que dá um sono, que dá um desânimo físico, que dá uma moleza tão grande. E muitas vezes eu ficava, eu estou sendo grávida ou eu estou sendo preguiçosa? Eu estou realmente precisando me deitar agora ou eu estou querendo o conforto da minha cama e do sofá e esquecer o que precisa ser feito? Então é algo que muitas vezes não vai ser muito claro para nós. Então, a gente vai precisar ver alguns sinais externos. Se o que a gente está tendo é preguiça, a gente vai poder perguntar isso ao marido, aos filhos. O próprio andamento da nossa casa vai dizer se a nossa atitude está sendo uma atitude preguiçosa, leniente, proteladora. E, é claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente não já deitou à noite para dormir e faz aquela oração tentando lembrar do que você fez ou deixou de fazer durante o dia, querendo se acertar com o Senhor. Senhor, me ajuda a enxergar se nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu estou sendo preguiçosa, eu estou sendo desleixada, eu estou sendo descuidada com o que o Senhor me deu para fazer. O segundo ponto que as mulheres idosas devem ensinar é ensiná-las a serem organizadas. Mesmo ponto que a Elizabeth falou, né? Sobre planejamento inadequado. Ensinar a ser organizada. Se alguma de vocês se considera organizada, pode vir aqui na minha casa, pode me dar um curso. Talvez seja necessário, sei lá, uma semana de treinamento intensivo de segunda a sexta, de 8 às 18, porque realmente, desde pequena que eu sou desorganizada. E eu luto com isso até hoje. Minha mãe reclamava de mim e hoje eu reclamo de mim porque a minha tendência natural é a desorganização. Eu consigo conviver com as coisas relativamente bagunçadas, mas isso não é o ideal. Isso me faz perder tempo, isso me faz perder energia, isso muitas vezes estressa o meu marido. Então, uma pessoa que é desorganizada, ela dificilmente vai achar alguma coisa que ela guardou em algum lugar. E aí, quanto tempo você passa procurando aquilo que devia ter um lugar certo, né? Aquela velha frase, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E uma das dicas práticas que a Marta Pease dá nesse livro
e que eu ouvi numa palestra que ela deu na editora Fiel, quando eu fui muitos anos atrás com a família para um congresso da Fiel. Ela disse o seguinte: se você tem um objeto na sua mão, só largue esse objeto quando ele chegar ao seu local correto. Então, é uma dica tão simples, né? Então, eu tenho aqui essa piranha. Eu não vou botar essa piranha aqui em cima e largar, não. Eu só vou soltar quando ela estiver na caixa onde ela deve morar. Então, são coisas assim simples que vão nos ajudar a manter um lar organizado. O terceiro ponto e último da Marta Pisse é ajudá-las a prever as necessidades de sua família. E a mulher de Provérbios 31 exemplifica muito bem isso, de prever a necessidade da família. Ela prevê a necessidade de roupas quentes, porque ela sabe que a neve vai chegar. Então, quando a neve chega, imagina se ela fosse começar a tecer um casaco. Não é que nem a gente que vai ali no shopping e compra um casaco. Não. Ela teria que tosquiar a ovelha, que pegar, transformar aquela lã em fio, tecer um casaco. Imagina, ela não pode deixar isso para a última hora. Então, ela previa, ela ia para longe para comprar o pão para a família, como um navio mercante faz. Ela acordava cedo e dava as atribuições às suas servas. Ela previa as necessidades da família. Então, por isso, por esses aspectos, ela é um exemplo para nós. A Nancy Wilson, a autora do nosso livro, ela também vai falar nesse capítulo sobre o perigo da ociosidade. E ela cita 2 exemplos trazidos por Paulo. O exemplo das mulherinhas de 2 Timóteo 3:6, e esse texto fala que os falsos mestres penetravam sorrateiramente nas casas, levando cativas mulherinhas sobrecarregadas de pecado, que aprendiam sempre, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Essas mulherinhas estavam em casa, mas elas não estavam com o foco correto. Primeiro que elas abriam a porta da casa delas para a influência de falsos ensinos. E a gente faz isso hoje, é só acessar um youtuber e começar a ouvir o que ele tem a dizer. Nós estamos abrindo a porta da nossa casa para falsos mestres e estamos dando os nossos ouvidos àquilo que vai nos levar, não para o caminho da santidade, mas de ouvir, de ser tagarela e de ser ocioso e acabar envergonhando o evangelho, ser uma porta para que toda a família sofra com essa influência negativa. E o outro exemplo que Paulo cita é lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, e ele vai falar o seguinte nos versos 11 a 15. 1 Timóteo 5, 11 a 15. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Então ele fala do risco, do perigo da ociosidade. A ociosidade levava aquelas mulheres a saírem tagarelando, espalhando as fofocas da cidade de casa em casa. E qual foi o remédio que Paulo deu para que elas parassem com isso? Era que elas trabalhassem duro. Como? Sendo boas donas de casa, criando os filhos, porque, vou dizer, ser dona de casa é trabalho duro. Criar filhos é trabalho duro. Não é moleza, não. E não tem fim. Tem um texto muito engraçado que fala do marido, da mulher que se levanta para dormir. Eu nem lembro, acho que Simone Quaresma falou uma vez nesse... É mais ou menos assim, a esposa se levanta e diz, vou deitar. Só que no caminho, antes de chegar na cama, ela faz 555 mil coisas. Preparando para o dia de amanhã, lavando um prato que estava na pia, tirando um prato que estava na mesa, pendurando uma roupa que estava assim. E aí, depois de meia hora de muito trabalho, ela finalmente deitou. Enquanto que o marido faz, querida, vou dormir. E ele foi e dormiu. Então, é bem engraçado porque mostra essa mulher fazendo 1001 coisas, porque tem muita coisa para fazer. Sempre vai ter muita coisa para fazer. Não quer dizer que você só vai dormir quando toda a sua casa tem pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é trabalho e é trabalho duro.
E aí no livro O Fruto de Suas Mãos, que é outro livro muito bom da Nancy Wilson, ela diz o seguinte: trabalhar duro é bom para nós. Isso fortalece e edifica o nosso caráter. A preguiça é um mal não somente destrutivo, mas que sempre se faz acompanhar por outros pecados. Vejam que as mulheres que Paulo citou, elas estavam ociosas. Então, o que elas faziam? Ao invés de não fazerem nada, que seria neutro, não é, né? Mas seria neutro, não. Elas se tornam tagarelas e elas saem de casa em casa. Então, a gente pode aplicar isso também para os nossos filhos. Aqui em casa, quem é responsável pelos pratos são as minhas 2 filhas mais velhas. E às vezes eu fico com muita pena delas, porque vocês imaginam uma família de 6 pessoas. Então, cada refeição, gente, é muito prato, é muito talher, é muita panela. Então, às vezes a pia fica abarrotada de prato e eu olho para aquelas tadinhas fofinhas daquelas mãozinhas suaves e eu fico com muita dó delas terem que enfrentar a pia. O motivo delas terem que enfrentar a pia é porque eu adquiri uma alergia a produto de limpeza e a minha mão estoura toda e eu fui usar luva e a luva fez a minha mão piorar. Enfim, enquanto eu ainda não tenho um tratamento que resolva esse problema, as bichinhas lidam com a pia. Só que, ao invés de ficar com pena delas, isso está forjando nelas um caráter diligente e trabalhador. A preguiça, ou não fazerem nada, não contribuírem com nada, vai fazer com que elas tenham uma atitude preguiçosa, ou como se a casa não fosse responsabilidade delas, elas não pudessem dar a contribuição delas também. Então, ao invés de ter pena delas, quando eu li isso aqui, eu me lembrei. O trabalho nos fortalece e edifica o nosso caráter. Então, o caráter delas também está sendo edificado por meio de encarar aquela pia, muitas vezes cheia de prato. E aí a gente tem que ter cuidado com isso também, com os outros pecados que vêm quando a gente se encontra ocioso, quando nós não somos diligentes. A Lydia Brownback, ela diz o seguinte: o princípio encontrado em Provérbios, e nesse texto da mulher de Provérbios 31, não é que todo o tempo deve ser preenchido com o trabalho, que o lazer é algo pecaminoso, de modo nenhum. Mas ela diz o seguinte, que o nosso trabalho deve ser para o Senhor. E o nosso descanso deve ser para o Senhor. Então, a forma como nós empregamos o nosso tempo deve ter propósito em tudo que a gente faz, seja no trabalho ou seja no lazer. O próprio sábio que escreveu Provérbios em Eclesiastes, ele diz que coisa boa é comer, beber, se alegrar. Ele não está dizendo que a vida é só trabalho. E você ser diligente não quer dizer que você só trabalhe, mas que até no seu tempo de lazer, você vai fazer isso com propósito. Você vai realmente estar envolvida naquela atividade e que ela vai ter frutos também para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o fim desse capítulo, ela trata sobre trabalho, ela fala sobre a necessidade de não sermos ociosas, que Deus odeia a ociosidade, que a preguiça traz consequências destrutivas, mas ela termina falando que há uma busca ainda mais elevada, ainda mais importante do que a busca por sermos zelosas ou diligentes no trabalho que Deus coloca em nossa mão para fazer. E todo o trabalho que Deus coloca em nossa mão para nós fazermos, nós devemos fazer com toda a nossa força e com toda a nossa diligência. Mas existe uma meta mais elevada e um alvo mais sublime, que é o nosso crescimento em fé, é o nosso crescimento espiritual. E nesse ponto da nossa vida que a nossa diligência deve ser vista de forma ainda mais clara. Porque todos os objetivos que a gente possa ter na vida, nenhum ele deve ser mais importante para nós do que esse, de crescermos no conhecimento do Senhor, porque nós fomos chamadas para isso, para conhecer ao Senhor e para prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse termo diligência, então, no Novo Testamento, ele vai ser usado para falar sobre esse esforço, sobre esse trabalho. Ele é traduzido também como ter velocidade, ter pressa, estar pronto ou ansioso, ter seriedade, prontidão em fazer o quê? Essa seriedade, essa diligência, essa prontidão, essa busca deve ser por
entrarmos no descanso do Senhor. Hebreus 4:11 vai falar sobre isso. O texto-chave do livro Virtuosa vai falar também sobre isso. Hebreus 4:11 diz o seguinte: esforcemo-nos. É a mesma palavra para diligência. Pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando aqui sobre terminar bem a carreira. Como Paulo terminou, nós temos mania de dizer que Paulo escreveu Hebreus, a gente não tem certeza, mas enfim. Ele disse, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Esse esforço por se manter constante no conhecimento do Senhor, no serviço ao Senhor, na presença do Senhor, isso deve existir em nós. Como a gente se entristece. E às vezes eu escuto o caso de um pastor que serviu a Deus a vida inteira e no final da vida ele adultera, deixa a mulher, larga a igreja. Que coisa terrível, que coisa triste. Ele não terminou bem, ele não completou bem, ele não foi diligente até o fim. Isso deve nos manter sempre alertas da nossa necessidade de graça todo dia e de pregarmos o evangelho para nós a cada dia. Em Hebreus, de novo, no capítulo 12, no verso 15, no verso 14 e 15, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Atentar diligentemente para que não venhamos a ser faltosos no cumprirmos a lei de Deus, no fazermos o que Ele quer. E aí, 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, a gente lê o seguinte. 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, foi o texto que Priscila tratou com vocês 15 dias passados, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e assim segue no verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. No verso 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo o que eu ensinei. No verso 3, no capítulo 3, no verso 14, ele vai falar de novo sobre empenhar-se, é o mesmo termo grego que é espoudazo. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Se esse não for o foco principal da nossa vida, se a gente não empregar a nossa diligência em perseverarmos, em continuarmos no caminho do Senhor, qualquer outro benefício que a diligência nos trará vai ficar aqui. A gente vai colher aqui os benefícios e pronto. Mas a nossa diligência em buscarmos o crescimento na fé, ele tem repercussão eterna. Nós vamos receber aqui bênçãos, sim, mas eternamente nós vamos desfrutar do galardão, da herança que o Senhor tem preparado para nós. E eu digo que eu sou muito agraciada por Deus por ter casado com um pastor. E muitas vezes o meu marasmo, o meu desânimo espiritual é chacoalhado com um convite para dar um estudo bíblico, que me confronta, que me faz ler, que me faz orar, que me faz consciente da minha incapacidade, da minha total necessidade que o Senhor me ajude. Então, muitas vezes, quando não tinha pandemia, que vem o domingo de manhã e você está com aquela preguiça, você faz, não, eu tenho que ir, eu sou a esposa do pastor, eu vou levar as crianças. Alguns aspectos, a graça do Senhor é vista na minha vida pelo fato de eu ter que fazer algumas coisas que naturalmente talvez eu não buscasse fazer com tanta diligência e afinco. Então, se alguma das filhas de vocês quiser se casar com um pastor, não desestimulem, não pensem que isso é ruim, tem seus desafios, obviamente, como todo casamento tem, mas isso é bênção, é bênção na minha vida. Eu sei que muitas vezes o Senhor me sacode, me chacoalha por meio do papel que eu exerço como esposa do meu marido.
E eu vejo isso como graça do Senhor, porque Ele sabe que é uma área que eu preciso crescer. A diligência na minha busca pelo Senhor, a diligência em executar o trabalho que Ele deu a mim para fazer. Mas em tudo o Senhor é fiel e Ele é capaz de mudar o nosso coração e de nos fazer expressar essa virtude da diligência no nosso viver, no nosso lar, onde quer que Ele nos levar e na nossa busca constante por Ele. A minha oração é que o Senhor opere isso na minha própria vida e na vida de vocês também, para a glória dele. E aí, meninas? Pode perguntar, a Paula responde tudo aí. Eu vou consultar os universitários aqui na sala ao lado. Por ordem, minha gente, uma de cada vez. Né? Se o pessoal ficar se atropelando. Não precisa brigar, não. Pode... Paula, podem começar com as discordâncias. Uma coisa que eu li aqui, marquei, foi que ela fala que uma vez que o nosso trabalho deve ser oferecido ao Senhor, duas atitudes devem acompanhar o nosso trabalho, que é a disposição e a alegria, né? E às vezes parece que elas não querem andar muito juntas, assim, quando a gente vê a lista enorme de coisas que tem para fazer. Aí, peraí, não, escolha uma, a disposição e a alegria, porque os dois não querem andar de mãos juntas. E aí, realmente, é muito fácil chegar e se envolver muito na sua lista de tarefas diárias e você esquecer que se sua filha lhe atrapalhou na hora que você estava querendo era só terminar o almoço. Você não queria mais nada, era só terminar o almoço. Então, assim, naquela hora que ela veio e lhe atrapalhou e você teve que desligar todas as panelas para começar do zero, ali você tem que respirar fundo e ver que a prioridade é a sua filha e não você terminar o almoço, mesmo que fazer o almoço seja uma coisa lícita, né? Uma coisa para o bem da família toda. Então, quando chega nesse ponto, aí a gente vai e volta e lembra do que Priscila falou no encontro passado, que foi que quando a gente peca, quando a gente vacila, a gente não voltou para estaca zero. Né? O nosso processo de santificação é isso mesmo. Não tem como a gente não vai ficar sem pecar. Não é aqui, não é agora, não é o momento de a gente ficar sem pecar, né? A gente está em um processo de santificação e a gente vai pecar. E pedir ao Senhor que quando isso acontecer, a gente tenha o arrependimento e a disposição de pedir desculpas, e principalmente com filhos, né? Para quem tem filhos, é fácil a gente se colocar numa posição de que a gente não erra. Assim, foi o filho que errou, né? Ele erra, ele tem que pedir desculpas, ele tem que pedir ao Senhor que molde o coração dele, mas assim, quando a gente erra, eu falo aqui em casa, é muito difícil você chegar, talvez você tenha uma atitude que mostre, que queira ajeitar o filho por causa do seu erro, mas não assim de chegar abertamente para o filho e falar que, olha, perdoe a mamãe ou o papai, porque a mamãe errou nisso e a mamãe também precisa que o Senhor mude o coração dela. Enfim, então assim, é muito fácil a gente colocar a lista no topo e o executar daquela lista ali, porque você sabe que tem que cumprir aquela tarefa naquele dia, porque senão acumula e no outro dia vai ser pior ainda, vira uma bola de neve. Então, é muito fácil você atropelar a quem você quer beneficiar com o seu serviço, porque você quer executar o serviço naquele dia. Né? É mesmo, Daisy. É uma luta constante que a gente tem que ter, de ter o foco correto. E lembrar que nós costumamos dar o tom da nossa casa. Então, se a gente está rabugenta, se a gente está estressado, o clima da casa vai ser esse. Então, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas eu estou sempre resmungando, eu estou sempre de cara feia, ou eu estou sempre explodindo quando o meu trabalho é desfeito, então isso vai revelar um coração descontente, um coração que não está entendendo que aquilo que o Senhor me chamou para fazer deve ser feito com alegria. E não há outra coisa mais importante que eu poderia estar fazendo naquela hora.
aquele é o meu chamado para aquele momento. E por isso, por eu saber que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, isso tem que trazer alegria para o meu coração. Porque se o foco da nossa existência é a glória de Deus, e em obedecer a Deus nós encontramos a nossa satisfação primária, se eu sei que eu estou obedecendo e eu não estou alegre, alguma coisa está errada no meu coração. E aí a gente precisa, e nós mulheres somos, assim, nossas emoções fervilham muitas vezes, né? E aí a gente precisa colocar em ordem as nossas emoções, perguntando assim, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? O que está por trás dessa emoção que eu estou revelando aqui, essa minha irritação, ou essa minha depressão? Será que eu estou crendo que eu mereci estar no outro lugar agora, fazendo outra coisa muito mais interessante? E isso está gerando essa emoção conflitante em mim? Então, é algo que a gente precisa estar sempre analisando. As nossas emoções vão revelar, muitas vezes, crenças falsas que estamos abrigando. E aí a gente precisa contrapor essas crenças com a palavra de Deus. E realmente mostrar alegria no nosso serviço ao Senhor e àqueles a quem o Senhor colocou ao nosso redor para que nós servíssemos. Eu acho que foi no livro Bela que eu li, que ela dá uma dica nessas áreas que a gente precisa mudar e que é muito difícil a gente conseguir mudar ou até perceber mesmo que a gente está agindo dessa forma. Eu acho que foi no Bela que ela deu a sugestão de você chegar para o seu marido e pedir a ele ajuda para identificar essas áreas e, na prática, para ele lhe ajudar a modificar isso, né? E aí, Tem quando que eu ter li esse... coragem. Muita, muita. E ela ainda fala, Humildade. você vai pedir para o seu marido, mas não é para você ficar chateado com ele quando ele disser a verdade. É para você ir, Difícil. né? E aí, eu já tinha lido várias vezes sobre essa questão de você acordar cedo. A gente veio morar em casa e parece que o negócio não tem fim. Assim, apartamento, você não precisa varrer todo dia apartamento. Casa, aqui é 4 vezes e olhe lá, porque depois você começa a flutuar para não pisar mais em areia. E aí eu disse, olha, eu vou botar a meta para acordar muito cedo, assim, 4 horas. Eu quero acordar 4 horas da manhã, porque quando minha filha acordar às 6h30, eu quero estar com o almoço pronto, tudo pronto. Uma semana foi, consegui, assim, belamente, até maquiada, gente, 4h30 da manhã, eu estava de base, batom, assim, Pelo cabelo. amor da vida, Daisy. Estava juntando as folhas aqui na grama, ao redor, os vizinhos, o pessoal passava assim, o pessoal que vem trabalhar, ou então que ia sair para trabalhar muito cedo, passava e olhava assim, essa menina tem algum problema, né? Foi uma semana. Depois eu não conseguia mais. Eu digo, não é possível, tem uma coisa errada comigo, gente, eu não consigo. Aí pedi ajuda ao meu marido, eu digo, vou seguir a dica do Belas. Aí cheguei para Luiz, você precisa me ajudar a acordar cedo. Mas desde eu lhe chamo, eu digo, não, você não está me chamando direito. Porque se você tivesse me chamando direito, eu estava conseguindo acordar cedo. Eu disse, você quer que eu faça o quê? Ele me chame, puxe pelo pé, jogue água em mim, qualquer coisa, mas eu preciso acordar cedo. E aí, no outro dia, lá vai o meu santo marido. 4, você quer acordar que horas? Eu disse, olha, vamos começar com 4, não, vamos começar com 5, para não ser um impacto muito forte, né? Aí ele começou. Eu escutava o alarme tocar e nada de ter coragem de levantar. Aí ele, Daisy, o alarme, 5 horas. Daisy, Luiz, olha, só 10 minutos. Mas, Daisy, você não pediu 5. Não, mas é só 10 minutos, só 10 minutos. Aí dormi, né? Daisy, 5h15, Daisy, 5h15, você não pediu para me acordar, você, Daisy. Aí começou a puxar meu pé. E aí eu já fiquei irritada, porque não era para puxar meu pé. Mas, Daisy, Luiz, peraí, Luiz, eu tô cansada, você não tá entendendo que eu tô cansada. E aí já comecei a reclamar. Você não tá entendendo que eu tô cansada, eu preciso descansar, ontem eu fui dormir muito. Mas, Daisy, foi você que pediu. Aí ele tirou as meias do meu pé, aqui é frio, ele tirou as meias do meu pé. Eu vou chamar o pastor, isso é um absurdo. Eu vou chamar o pastor para conversar com você, porque não se acorda uma mulher 5h30 da manhã, num frio desse, tirando a meia dela. Enfim, né? Assim, aí ele olha para mim e diz assim, eu não entendo. Eu digo, eu também não, mas eu queria acordar cedo. Então, vocês estão rindo aí, mas vocês vão chegar nesse nível, viu? São áreas, assim, que a gente... Tem coisas que a gente percebe que a gente realmente precisa mudar, mas, assim,
como é difícil, né? Como é difícil porque não é só mudar aquele ponto. Se a gente muda o ponto, todo o nosso dia precisa ser mudado. Se a gente quer que o almoço esteja naquela hora pronto, por exemplo, a gente tem que se organizar. Tem alguma coisa para descongelar do dia anterior para aquele dia? Você precisa comprar algum ingrediente ainda para o que você quer fazer para o almoço? Então, assim, não é, quando a gente quer mudar alguma coisa, não é só aquele ponto em si. Tem todo ai, como é? Se fosse um trem, tem muitos vagões que acompanham aquele processo, né? Aquele ponto que você quer alterar. E aí, orem pelo meu marido, gente. Eu não consegui não acordar 4. É um santo, esse Luiz é um santo. E aí, gente, vamos? Ela comentou e Paula também já falou sobre essa questão de ser, quero até destacar logo no começo, assim, que a mulher trabalha de bom grado e é uma trabalhadora bem disposta, né? Então, assim, ela até fala assim que nós conhecemos com quem se parece aquela mulher que é uma trabalhadora indisposta, com cara de paisagem, postura rabugenta. Acho que ninguém gosta. Todo mundo já foi em uma padaria, um supermercado, e já encontrou funcionários assim, né? Ninguém gosta. Então, nessa hora eu falei, peraí, eu acho que eu já fiz alguma coisa com indisposição. Eu acho que eu já fui, tipo assim, não tão disposta dentro da minha casa, com as pessoas que eu mais amo, aqueles a quem Deus confiou os cuidados, e quantas vezes nós cometemos, né, esse erro. Então, assim, foi bem de choque mesmo esse capítulo, assim, para mim, sabe? Porque acontece mesmo isso, principalmente na diligência, né? Eu acredito que como as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Os trabalhos, eu tenho 3 filhos, então assim, os trabalhos domésticos, os filhos, os trabalhos fora de casa. Então assim, a gente está acumulando tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa, os estudos bíblicos, o estudo da palavra. É tanta coisa que a gente quer fazer ao mesmo tempo que acaba acumulando. Você não consegue dar conta, é impossível, né? Então sempre vai ficando coisa. Às vezes a gente se culpa, a gente se acha incompetente e às vezes a gente faz, não, calma, uma coisa de cada vez, mas assim, é nosso desafio diário, né? Saber organizar isso, sermos boas mordomas do nosso tempo, para que a gente consiga priorizar as coisas que são mais importantes, fazer uma pirâmidezinha aí, né? Para que a gente consiga tudo, a gente não vai contar mais, a gente consiga organizar e dar prioridade às prioridades corretas, né? Ao que é realmente importante. Isso mesmo, Érica. E não quer dizer que por nós sermos as responsáveis, que a gente não possa delegar. E a gente vê a mulher de Provérbios 31 também delegando funções às servas que ela tinha. Por ser uma mulher rica, ela tinha muitas servas, né? Normalmente a gente não tem muitas servas. A gente tem, no máximo, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, que já são excelentes servas. Mas que a gente pode colocar as pessoas em casa para executar tarefas como eu falei no caso das meninas lavando prato, né? Isso é bom para eles também, isso é treino para eles também, em cuidar, em zelar pelo ambiente em que eles vivem, e para a gente não ficar tão sobrecarregada. Mas o ponto-chave que você falou mesmo é realmente que precisamos ser boas mordomas do tempo. A maneira como a gente olha para o tempo vai dizer como é que a gente vai usá-lo. A gente vê como um direito ou a gente vê como algo que Deus nos deu e que precisa ser usado para a glória dele? É um direito que eu faço com ele o que eu quiser, ou é algo que vem do Senhor, um dom que ele me deu para que eu realize o seu trabalho? E aí isso vai fazer com que a gente busque formas mais eficientes de realizar algumas tarefas, e a gente pode sempre crescer e aprender. E eu digo sempre, eu sou uma dona de casa muito recente, porque eu trabalhava fora. Então, eu estou aprendendo as artes de me organizar para ter o almoço pronto na hora, para ter uma casa minimamente limpa, para que a família tenha roupas limpas. Então, a gente pode sempre ajudar uma a outra nesse processo, com dicas práticas, mas sempre, principalmente, olhando para o nosso coração, para que a gente faça o trabalho de bom grado, né? Não como aqueles funcionários públicos que às vezes a gente vê que não está nem aí, que chega, você parece que a gente não está pagando, né, para trabalhar. Então, a gente tem que ter esse cuidado e sempre apontar uma a outra.
o foco do nosso serviço qual é? Principal, né? Que a gente não se desvie disso, desse objetivo. Meninas, mais alguém? Pode falar, Tiala. Mônica? Vai, Mônica. Boa noite, meninas. Boa Me chamou a noite. atenção esse trechinho da página 17, quando ela diz que a cura de Deus para a ociosidade, que passam as mulheres, é o casamento, os filhos e a administração do lar, né? Eu acho que é Paul Tripp que ele fala que, ou é Elizabeth, acho que é Elizabeth, o clima emocional do lar é determinado pela mulher, né? Então, cada situação em que Deus nos coloca, ou todo o trabalho que Deus coloca diante de nós, né? Por exemplo, os filhos, cuidar dos filhos, é uma oportunidade que nós temos de glorificar a Deus. O trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus, deve ser um instrumento de santificação. No Éden, Deus deu trabalho para Adão e Eva. Deus não queria que eles ficassem ansiosos, né? Na glória, quando nós estivermos lá, nós vamos ter trabalho também. Então, o trabalho é algo que deve ser usado para a glória de Deus, né? Por isso que Nancy Wilson, ela coloca aqui que a cura de Deus para a ociosidade é justamente essas três coisas que ela coloca aqui. Fazem parte, né? O casamento, os filhos e a administração do lar. E aí você imagine, eu imagino que Eva desobedeceu a Deus, né? Porque eu fico pensando, será que ela desobedeceu a Deus porque ela não estava alegre? Essa dúvida me surgiu agora, né? Será que ela não estava alegre? Foi por isso que ela se sentiu tentada, né? E ela queria. Será que era uma questão de contentamento? Ela não estava contente, não estava satisfeita, e aí ela quis experimentar do fruto, né? E caiu na cilada lá, lançada pela serpente, né? E todo o conflito começou ali, né? O conflito da humanidade começou com a queda. E que Deus nos livre, né, de estarmos ociosas e que possamos realmente remir o tempo e usemos o tempo como uma forma de agradar a Deus e glorificá-lo. É isso. Excelente. Meninas? Então, eu vou falar aqui. Oi, gente, boa noite. Eu vou aproveitar só a citação da Mônica, dessa passagem de 1 Timóteo, e a autora fala que a cura de Deus para a ociosidade seria o casamento, os filhos e o cuidado do lar, né? Assim, eu não sei se todas sabem, eu não sou casada. Eu sou solteira, eu ainda não tenho um marido e filhos para cuidar. Mas, assim, eu não entendi muito bem isso. Porque, como a gente bem sabe, Deus é quem controla essas coisas e não será para todas que ele mesmo vai proporcionar essa vida, né? Eu acho que é um pouco perigoso dizer que essa é a estratégia que Deus utiliza contra a ociosidade, até porque na própria palavra dele ele fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, né? Que também isso não é ser ocioso, é você se ocupar com essas coisas também, com servir aos irmãos, servir a igreja e tal. É só um ponto, assim, eu acho que fica claro para a gente que lê a palavra, que lembra de outros textos, mas da forma como ela coloca aí, deixa um tanto confuso, porque parece que é só essa a forma que o Senhor utiliza para curar a ociosidade, entende? Não é bem uma dúvida, é só uma colocação do assunto. Eu acho que Paula vai falar aí, mas Tiala, né? Eu acho que
quando ela colocou aqui que a cura de Deus para a ociosidade por que passam as mulheres é o casamento, os filhos e a administração do lar, eu penso, não tenho certeza, aí vocês podem me ajudar, peço ajudar as universitárias aí, é que essas tarefas são as tarefas naturais que Deus planejou para as mulheres, né? Nosso papel principal como mulher é esse, né? É cuidar do marido, cuidar dos filhos e cuidar do lar. E isso não nos impede que desenvolvamos outro tipo de trabalho, né? Que você trabalhe fora de sua casa, no comércio, seja funcionária pública, ou o que é que você seja. Mas, assim, é que eu acho que esse aqui é o trabalho natural. Deus criou a mulher, né? E o casamento é propósito divino, é projeto de Deus, família, né? E quem tem casamento, quem tem família, tem casa, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas aí Paula ou outra pessoa pode esclarecer melhor. Isso, Mônica, e o foco realmente é esse. A maioria das mulheres, o normal, o mais natural, é que venham a casar, que venham a ter uma casa e que venham a ter filhos. Não quer dizer que isso seja para todas, como a Tiala falou. Não quer dizer que todas vão casar, não quer dizer que todas que casarem vão receber do Senhor filhos. Esse é o normal, vamos dizer assim, é o esperado. As mulheres que são casadas, elas têm esse chamado. Em casa, elas têm muito o que fazer. Então, elas não precisam buscar atividades e serem frenéticas em estarem fora, ocupando o tempo delas. O que o texto está querendo dizer é isso. Buscar o casamento é algo bom a ser buscado, mas nem todos que desejam casar vão casar. E o casamento não é para todas as pessoas, é para a maioria das pessoas. Então, como a mulher casada deve focar o seu tempo, como ela deve aplicar o seu tempo, principalmente cuidando dos interesses da sua família, zelando pelo seu lar, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos. Isso faz com que ela não viva ociosa. Mas é só isso que uma mulher casada faz? Não. É só isso que uma mulher pode fazer? Não. Estamos nós aqui estudando a palavra de Deus e certamente isso vai reverberar na vida da nossa família, abençoando a nossa família, assim como algum esforço fora de casa, como o da mulher de Provérbios 31, beneficiou a sua família, na medida que ela entregava os talentos e os dons que ela tinha. Então, não é o remédio para a ociosidade, não vai ser o mesmo para todas as mulheres. Vai depender da fase da vida e da circunstância de vida na qual o Senhor a colocou. Tanto o tempo da mulher solteira como o tempo da mulher casada não é dela, é do Senhor. E nós vamos prestar contas se nós utilizamos esse tempo sem remilo, sem sabedoria, porque o nosso tempo aqui é curto e nós precisamos empregá-lo com sabedoria. Então, como é que uma mulher solteira ela pode remir o tempo? Ela vai ter a sua meta, talvez ela tenha que trabalhar para se sustentar. Ela não pode se desvincular das virtudes da mulher, que não são as virtudes da mulher casada, de ter um coração para o lar, de cuidar do seu espaço, de ser hospitaleira, de nutrir as vidas ao seu redor, sejam de outras crianças, sejam de colegas, com a pregação do evangelho, com o conselho bíblico. Então, dessa maneira, ela vai fugir da ociosidade. Ela vai fugir de pensar, porque eu não tenho uma casa, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu sou a dona do meu tempo, então eu vou investir tudo em só crescer profissionalmente, ou eu vou investir tudo em só crescer academicamente, ou eu vou investir tudo em buscar lazer e viagens e curtir a vida. Então, qual vai ser o caminho aí para a mulher solteira fugir da ociosidade? Ver o seu tempo como algo que ela vai prestar contas ao Senhor da administração dele. E santificar o Senhor na sua busca de administração do tempo. Buscar servir ao Senhor por meio do seu trabalho, por meio do seu estudo, por meio do seu lazer, por meio dos seus relacionamentos. A mulher casada, ela já sabe que ela tem uma agenda muito certa a cumprir. E isso vai exigir os doces deveres domésticos, que a mulher solteira vai ter maior liberdade.
para fazer outras coisas e servir ao Senhor de forma mais intensa, vamos dizer assim. Nós servimos ao Senhor cuidando da nossa família. Nós servimos ao Senhor lavando prato. Nós servimos ao Senhor cuidando de um bebezinho. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu só estou servindo ao Senhor quando eu estou dando um estudo bíblico, eu só estou servindo ao Senhor quando eu estou visitando um orfanato. Não, nós servimos ao Senhor fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, o que Ele chamou Tiala para fazer é diferente do que Ele me chamou para fazer. Pelo menos nessa fase de vida que você está. Então, o remédio para a minha ociosidade é abrir os meus olhos e ver que o Senhor me deu essa casa para administrar. E aí eu vou trabalhar com a fim. O seu é abrir os seus olhos e ver que o Senhor lhe deu muitas oportunidades de servi-lo. E aí você vai ver quais são as oportunidades que o Senhor está lhe dando agora. E aí, com alegria, você vai cumprir essa sua tarefa. Ajudou, Tiala? Ajudou muito. Vou trazer Tiala para cá, para me ajudar a acordar 4 horas da manhã. E aí, acordamos juntas, Tiala. A tarefa é difícil de acordar, hein? Meninas, mais alguém? Eu queria falar. Oi, Milena, pode falar. É Milena? Sou eu. Alguém falou primeiro que eu. Ah, Bia? Não estão ouvindo, Bia. Vocês estão ouvindo, Bia? Não, Bia. Tenta novamente. Dá para falar? Dá para ouvir? Agora sim. Agora sim. Então, era só que eu queria que Paula repetisse sobre efetividade e eficiência. Ah, tá. Que a única coisa que eu me lembro, uma das poucas coisas que eu me lembro quando eu estudei administração foi isso, né? Da diferença de eficiência, eficácia e efetividade. E aí o resuminho do que é eficiência. Eficiência é fazer corretamente as coisas. Fazer as coisas de uma maneira correta. Então, eu vou usar bem os recursos, eu não vou desperdiçar. Então, eu vou fazer aquilo que eu estou fazendo de maneira correta. Já a eficácia é fazer as coisas corretas. Então, aquilo precisa ser feito. Então, eu faço aquilo. Eu posso fazer aquilo sem ter tanta eficácia, mas eu estou fazendo o que precisa ser feito. E a efetividade, que é o que as empresas buscam, que é o que a gente vai buscar na nossa vida, é a gente fazer corretamente as coisas certas. É a gente ter o foco e ter a maneira correta de fazer as coisas que são necessárias que nós façamos. Então, a gente não vai desviar daquilo que é nossa obrigação primária, a gente vai fazer aquilo que realmente precisa ser feito e a gente vai fazer isso usando os melhores recursos, dando o melhor de nós, nos empenhando para fazermos aquilo bem. Isso é o que a gente vai chamar, então, de efetividade. Deu para pegar, Bianca? E anotei também. Deu sim. Ótimo. Agora, Milena? Oi, pessoal, boa noite. A minha fala é sobre a questão da solteirice, né? Que a Tia falou, e que esse momento em que somos solteiras é um momento que Deus está nos preparando para o casamento. Eu olho para trás e vejo toda a minha trajetória, até mesmo na minha adolescência, todas as atividades que eu era envolvida na igreja, tudo isso, ele vai vir como uma consequência, como um respaldo, é como um tapete para você estar dentro do lar, dentro do casamento. Tudo aquilo construiu o que eu sou hoje, o que eu pode me servir de base. É o que eu quero dizer, assim, a solteirice, a fase em que somos solteiras e que nos dedicamos às coisas do Senhor, ao trabalho, é uma base mesmo para o lar. A gente não pode esperar, eu acho que Milena quis dizer isso, nos casarmos para desenvolvermos algumas virtudes que vão ser requeridas de nós na vida de casadas. Então, o Senhor quer cultivar essas virtudes no nosso coração desde sempre. Então, quem tem filhas
deve se empenhar por cultivar essas virtudes no coração das suas filhas. Então, virtude essa da domesticidade, que vai ter um capítulo que vai falar sobre isso, de ter amor e ter zelo pelas coisas do lar, saberem cuidar de uma casa, saberem lavar uma roupa, saberem lavar um banheiro, fazer uma comida. Todas essas são habilidades, mas não só as habilidades, ter um coração voltado para o lar. É tão triste quando a gente vê uma moça que quer casar, quer crescer, quer estudar, quer desenvolver a sua profissão e não liga para os aspectos do lar, não quer saber nada das coisas de casa, porque o foco dela está todo fora do lar. Então, mesmo aquelas que não vão casar, ou mesmo aquelas que não têm esse ardor por casar, ou que entendem, tem o dom do celibato, elas devem ter um coração voltado para o lar. Porque o nosso Senhor tinha um coração voltado para o lar. Ele diz que ele foi preparar-nos um lar. Ele foi preparar um lugar para nós. Então, o nosso coração também precisa estar centrado em preparar um ambiente onde as pessoas possam ser animadas, onde as pessoas possam ter a paz de Deus, onde as pessoas possam se sentir acolhidas. E não precisa ser casada para isso. Então, não só a domesticidade, mas também serem submissas às autoridades que o Senhor colocou na vida delas. Então, a mulher solteira se prepara para ser submissa ao marido, sendo submissa a seus pais no Senhor. Ela se prepara sendo submissa às suas lideranças na igreja. E assim ela vai, quando chegar a hora dela se submeter ao seu marido, ela vai ter uma facilidade muito maior de fazer isso. Um coração também que quer gerar e nutrir vidas, porque as mulheres foram chamadas para isso. Como é que eu me preparo como solteira? Cuidando das crianças da igreja, acolhendo as crianças na minha vida, como o próprio Senhor Jesus acolheu. Então, são virtudes que a gente precisa desenvolver não porque somos casadas, mas porque somos mulheres e porque entendemos o design de Deus, o projeto de Deus para nós enquanto mulheres. E é interessante isso, Paula, porque quando a gente estuda, eu estou falando por mim, depois que eu comecei a ler livros e a ter esse hábito de leitura depois que eu casei. E assim, como seria totalmente maravilhoso para mim ter a oportunidade de aprender isso antes, sabe? De entender Tito 2 lá e saber que eu tinha liberdade de chegar para uma mulher mais idosa na igreja, ou até uma mulher casada, e me oferecer para fazer algo, ou então a me oferecer para estar na casa dela e ver como é que funciona, e pedir ajuda para aprender a fazer alguma coisa da cozinha, sabe? Então, assim, são coisas que a gente às vezes encontra muito na igrejas, em barreiras de mulheres mais idosas que não nos abra esse espaço, ou então nos convide, algo assim, sabe? Mas, assim, como seria tão maravilhoso se a gente conseguisse botar Tito 2 em prática mesmo, tanto as mais idosas como as mais jovens, de criar esses laços e abrir portas mesmo. Tiago, se quiser, pode vir para cá. Raquel tem muita energia, você vai ser treinada. Então, assim, seria muito bom. Eu não preciso aprender a cozinhar um frango depois que eu casar. O ideal é que eu saiba isso antes, sabe? É um processo. Com certeza, Deise. Eu acho que a igreja brasileira, ela peca muito. E tem uma questão também, é que a maioria das mulheres mais velhas das nossas igrejas nunca ouviu isso que nós estamos falando aqui. Parece mentira, mas é fato. Elas aprenderam muita coisa, mas muitas vezes elas não têm assim o fundamento bíblico de por que deve ser assim. Algumas têm a raiz do feminismo lá no coração, então às vezes as mais jovens vão buscar um conselho e a resposta que elas vão receber não é centrada na palavra de Deus, é uma outra preocupação. Tem um projeto chamado Apples of Gold, de algumas igrejas nos Estados Unidos, que é o seguinte: elas fazem turmas na igreja e elas convidam jovens que são noivas ou recém-casadas, e elas têm 10 semanas, se eu não me engano, de encontros. Cada encontro é na casa de uma mulher mais velha da igreja e cada uma dessas mulheres vai tratar sobre um assunto. Então, aquela que
que é mais organizada nas coisas do lar, vai falar sobre organização no lar. Essas jovens vão para a casa dela, elas vão ter um momento de estudo e depois elas vão ter um momento prático, onde elas vão ver como aquela mulher desenvolveu esse método ou como ela faz para ter uma casa organizada. Uma outra semana vai ser sobre filhos, na outra semana é outro assunto e no final elas reúnem com os noivos ou os maridos, tem o jantar. Então, a cada ano, a igreja realiza uma turma ou 2 turmas, dependendo da quantidade de moças. Isso vai criando um vínculo entre elas. Aqui em Recife, na primeira igreja presbiteriana, elas fizeram mais ou menos isso num projeto chamado Miami. E aí elas têm essas reuniões, elas têm esse discipulado, e fica o grupo daquele ano, e naquele grupo elas têm apoio mútuo, elas oram umas pelas outras, elas tiram dúvidas. Isso vai criando esses vínculos entre as mais novas e as mais velhas, de maneira que quando surge uma situação, elas sabem a quem elas podem recorrer, e elas buscam e tiram as dúvidas ali. Eu achei muito interessante essa aplicação que o Miami fez desse projeto americano Apples of Gold. Nossa, que ideia fantástica. Muito legal. Amei, amei mesmo. Vou tentar levar para frente isso. Isso, tem muitas formas que a gente pode buscar, mas o principal é a gente entender que na igreja a gente não pode conviver só com as pessoas que nós temos mais afinidade ou da nossa idade. Então, a gente quebrar essa história de idosa só conversa com idosa, jovem só conversa com jovem, adolescente só conversa com adolescente. Se a nossa igreja é uma família, e é uma família, todos devem conviver com todos. A gente deve ter a liberdade de sentar com a criança, de sentar com o adolescente, de sentar com o jovem, com o ancião, e a gente se abençoar nesse convívio mútuo. A gente tentar derrubar o máximo possível essas barreiras que existem, porque quando essas barreiras não existem, os relacionamentos fluem. Às vezes não precisa nem ser criado um projeto ou um programa para que esse discipulado mais velhas e mais jovens aconteça. Isso pode fluir da vida natural da igreja. Quando não é assim, aí nós podemos sim criar programas. Mas o ideal é que essa seja a cultura da igreja. Uma cultura em que todos vão abençoar uns aos outros, independentemente da idade. E que eu tenho a liberdade de dizer, posso ir na sua casa aprender a fazer um frango guisado? Ou posso ir na sua casa ver como é que você organiza a sua feira quando você chega do supermercado? Quantos litros de álcool você usa para limpar a sua feira? Então, esse tipo de coisa que a gente pode... Nossa casa tem que estar aberta. Não só para a gente mostrar como a gente faz, mas também para que as nossas fragilidades apareçam, que a gente não consegue, né? A gente não usa máscara toda hora. Em casa, a gente é quem a gente é. Então, quando a gente recebe alguém em casa, essa pessoa vai ver não só o que a gente está acertando, mas pontos de fragilidade, que a gente precisa de ajuda também. E mostrar que não tem essa perfeita, não tem essa dona de casa perfeita, não tem essa mãe perfeita. Todas nós estamos num processo, como o Deise falou, sendo santificadas pelo Senhor. Mas nós não podemos nos acomodar com o que somos agora. Precisamos buscar crescer e essas virtudes serem vistas na nossa vida, através da nossa vida. Amém. E aí, meninas? Oi, Milena. Eu acho que um ponto alto também dessa geração, né, é que o serviço doméstico ele é inferiorizado, né? A fala hoje das feministas é que a mulher pode ser o que ela quiser, mas ela não pode ser dona de casa, ela não pode amar o lar, né? Ela não pode servir ao marido, aos filhos. Isso é um serviço inferior, né? Eu, quando casei, também não sabia fazer frango. Eu não sabia fazer comida, eu não sabia fazer nada, só cuscuz. E glória a Deus, porque eu sabia fazer cuscuz, né? E meu marido padeceu, assim, padeceu legal. Mas, assim, isso é uma herança da criação que eu tive, né? Eu não fui formada para ser uma do lar, né? E tudo isso eu fui descobrir depois que eu casei e fui me reconstruindo, assim, com Cristo mesmo, com Deus, buscando a Deus para Deus me abençoar para fazer uma comida boa, né? Hoje o povo gosta, mas isso eu gostaria muito dessa experiência, né? De aprender antes também. Eu acho, Milena, que a maioria tem
veio dessa mesma realidade, né? Não fomos criados para sermos donas de casa, pelo contrário. Minha mãe, quando vem na minha casa e eu tô fazendo o almoço, hoje eu tava mexendo no frango, né? Aí ela chegou e disse, peraí, mãe, deixa eu lavar a mão, porque eu tô com a mão de frango. Ai, como o frango fede. Volte pro seu trabalho, minha filha, isso não é vida para você. Então, até hoje, depois já de alguns anos, eu ainda escuto que esse trabalho, ele me diminui, que esse trabalho não acrescenta na minha vida, que eu devia voltar a fazer o que eu fazia, porque aquilo é que me honrava, aquilo é que me trazia verdadeira satisfação, e que o que eu estou fazendo aqui, qualquer um podia fazer no meu lugar, que ia dar no mesmo. Então, esse é o ambiente que a gente vive. O lar é tido como um lugar opressor, a mulher que está confinada ao lar, ela é infeliz, os talentos dela estão enterrados ali, e ela faz bem se ela sair dali. E as feministas dizem que se a mulher tivesse a opção de escolher ficar no lar, então, na verdade, diz assim, que a mulher que quer ficar no lar, foi feita uma lavagem cerebral nela, porque isso não é natural. Porque se ela raciocinasse bem, ela nunca faria essa escolha. Então, é aquela história, né? A liberdade, sim, mas se a minha liberdade diz eu quero ficar no lar porque eu não estou pensando bem, não estou raciocinando bem, o patriarcado fez uma lavagem cerebral em mim, e por isso eu fiz essa escolha. Essa é a realidade dos dias de hoje. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente com as nossas filhas e mostrar para elas que valor tem cuidar de um lar para o Senhor. Como isso pode impactar o mundo ao redor, com um bom testemunho do Evangelho, né? Todo o objetivo do ensino da mulher mais velha à mulher mais jovem, no final de Tito 2:5, vai dizer que é para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, para que ela não seja blasfemada, para que não se fale mal do Evangelho. Quando a gente vive daquela maneira, o Evangelho, além de não ser difamado, ele é ornado, ele é enfeitado, e as pessoas vão se sentir atraídas a Cristo por causa do nosso lar. Esse é o nosso objetivo. Meninas? Mais alguém? Daphne, você ia falar alguma coisa, eu acho. Foi? Eu ia falar. Não, eu estava... Desde o último encontro, na verdade, que eu tinha notado que Priscila falou e findou que eu não falei. E complementa muito isso que Milena falou e agora a Paula. Né, que foi uma frase que a Priscila fala muito. Ela diz assim, é preciso ter coragem para ser virtuosa. Né? Isso ficou muito aqui, eu anotei até no livro, porque tanto coragem da gente sair da nossa preguiça e ser diligente e fazer o nosso trabalho bem feito, como coragem de realmente se mostrar nesse mundo com tantos valores errados, né, de feministas, então da gente realmente ter coragem de dizer não, eu amo o meu lar, o meu chamado é esse, né? Então eu fiquei gravado muito nisso, né? Esses dois lados da coragem, tanto de se falar e de sair da preguiça mesmo, porque, né, é preciso coragem para acordar às 4 horas da manhã. Nossa, Daphne, coragem que eu não tenho. Eu acho que eu só vou ter quando o bebezinho acordar para mamar às 4 da manhã. Eu vou dizer, menino, deixa eu dormir até às 6. Porque tem que ter coragem. O cristianismo, para ser vivido da maneira como o Senhor Deus requer, ele vai exigir de nós cada vez mais coragem, cada vez mais ousadia, cada vez mais ímpeto, no mundo de valores completamente distorcidos. Então, a gente se posicionar em qualquer área. Hoje, a gente está colocando um alvo em nós, né? Para sermos difamados, para sermos ridicularizados. Então, que o Senhor realmente nos dê graça, nos dê coragem, nos dê ímpeto, conhecimento da verdade, para que a gente saiba se posicionar diante desse mundo. E eu só acredito que as coisas vão piorar. E a gente vai ter que realmente ver de que lado a gente está, né? E se a gente está vivendo pelo Evangelho de fato. E que o Senhor dê ousadia à igreja para que ela erga a palavra e não negocie os valores, sabendo que o galardão está esperando por nós, mesmo que o mundo jogue pedra. É isso aí. Gente, mais alguém? Ninguém? Oh, que bonitinho. Tá bom, gente. Boa noite, queridas. Oi, Tamara. Pode falar. Então, era alguém que seria? Não. Ah, então, é rapidinho. Que tem trecho bíblico aqui,
que, na verdade, pelo que eu estou vendo, eu, a única viúva, acho, né? Eu acho que eu creio que seja a única viúva. Então, esse trecho aí eu lembro, eu estou vivendo, né? Dia 31 vai completar 5 meses, né? Que meu marido faleceu. E assim, eu estou vivendo momentos, né? De intenso relacionamento com Deus. Então, assim, quando Deus o colheu, eu pedi a Deus para que eu não o deixasse. Então, assim, Deus trabalhou de uma forma, está trabalhando de uma forma na minha vida, assim, muito grande, porque foi uma decisão que eu tomei de não desistir, de não, assim, se deixar ser levada pelas circunstâncias. E aí, nesse texto, quando fala mais rejeita viúvas mais novas, né? Porque quando se torna leviana contra Cristo. Então, fiquei, nossa, deixa eu rever isso aqui. Eu fui, que sempre é bom a gente ler o contexto, né? A gente faz, para a gente entender melhor. Então, assim, na verdade, eu percebi que ele frisou a questão de viúva nova, porque, na verdade, as viúvas novas que mais mais precisam se perderem, né? Então, assim, pela questão da carência, é realmente nova. Mas, assim, eu entendi o seguinte, que enquanto estiver nova, que, assim, querer mesmo, abraçar mesmo o relacionamento com Deus, né? Esperar mesmo Deus, que aqui no 4, quer dizer, no 5, né? 5, aquela, porém, que é verdadeiramente viva e não tem amparo, espera Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Então, assim, foi uma decisão que tomei, né? Na noite que aconteceu. Então, assim, hoje, eu sei o quanto é necessário se relacionar com Deus, principalmente quando há perda na nossa vida, né? E, assim, esse livro é muito bom. Eu estou me apaixonando, me apaixonando mesmo. E, assim, digamos que quando a gente fica uma viúva nova, a gente é como se sentisse solteiro novamente. Por isso que a viúva nova ela é propícia, certo? A se desviar, está propícia. Então, assim, geralmente o que acontece é até em meio aos irmãos mesmo, na igreja, ou amigos, nossa, Tâmara é nova, queira ou não, uma atenção, né? Por ser nova. E assim, o que é que acontece? Aparece muitos. Só que se a gente não mantiver um relacionamento verdadeiro, sincero com Deus, a gente acaba realmente vacilando, acaba cedendo aos prazeres do mundo e tudo. Então, assim, foi uma decisão que, no momento, eu senti o Espírito Santo de Deus, ele me quebrantando meu coração e pedindo isso, a minha alma ansiava. Naquele momento, eu disse, Deus, me ajuda a não te deixar. Então, assim, vai completar 5 meses e eu estou crescendo mais espiritualmente. Eu estou me envolvendo mais, eu estou, assim, lendo muito mais a Bíblia do que eu ia. E, assim, tudo eu estou mais com Deus, tudo mais. Eu estou, assim, amando essa fase da minha vida. Tâmara, só Deus, interrompendo que ele vai cair trabalhou novamente. muito na dor e só sabe. Tâmara, vai cair. Mas já veio, Menos de 1 minuto. viu? Meninas, Paula, quer falar alguma coisa em alguns segundos? Está ouvindo? Eu apertei só agradecer pela paciência de vocês, pela contribuição de vocês. Tâmara, continue firme, continue se deleitando no Amém. Senhor. Ele é quem preenche a nossa vida de fato.
nossa alma só é preenchida por Ele, por mais nada ou ninguém. Você continue firme, nós busquemos diligência e sejamos diligentes em buscar o Senhor, como Tâmara tem feito e tem colhido tantas bênçãos na vida dela.